quem está na linha e passa a conversar conosco a partir de agora, nós vamos conversar sobre as eleições que foram concluídas no dia de ontem. É a professora universitária, cientista política, professora Luciana Santana. Um bom dia. Bom dia, satisfação imensa estar aqui com você novamente. Vamos falar um pouquinho dos resultados eleitorais. Bem, vamos começar pelo fim, professora, que após o resultado das eleições é uma tradição, que não é uma tradição só brasileira. Aliás, os governadores fizeram isso em boa parte dos estados. Isso foi, inclusive, dado publicidade. Eu citava aqui o caso do ACM Neto, o candidato derrotado na Bahia, cumprimentou o seu opositor e vencedor das eleições, desejando, né, um bom exercício de mandato, porque isso significa a satisfação das demandas sociais, a melhoria da qualidade do povo da Bahia, da estrutura da Bahia, mas isso não tem se manifestado do candidato derrotado, o atual presidente Jair Bolsonaro. Isso tem, de uma certa forma, traz um incômodo e traz algumas incertezas, professora. Bom, exatamente, Elias. Não é esperado que num regime democrático o não reconhecimento ele não aconteça, né, de alguma maneira. O esperado é que aqueles que são derrotados reconheçam o resultado, né, e busquem ali o máximo possível de estratégias e de formas de você conduzir, especialmente o processo de transição, né, que é isso que hoje talvez tenha maior preocupação, tanto por parte da sociedade quanto até do próprio presidente eleito, né, porque ele vai precisar de saber como encaminhar essa transição, quem vai ficar responsável, né, por permitir aí ao eleito ter acesso à situação do país, né, e que possa ali adotar as medidas necessárias a partir de 2023. Professora, passada aí a eleição mais apertada na história do país, que traz dois fatos que são inéditos no período de redemocratização. O primeiro é da derrota de um presidente candidato à reeleição. Nenhum outro presidente perdeu a reeleição. E um segundo e inusitado fato é alguém ter um terceiro mandato na presidência da República Federativa do Brasil, professora. Exatamente, a gente tem vários ineditismos, né, a partir do resultado que a gente teve ontem. Então, pela primeira vez desde a redemocratização, a gente tem essa situação, desde que foi aprovada a reeleição, né, no país, a gente tem aí a primeira vez um presidente que não consegue, mesmo estando com todo o aparato estatal ali à sua disposição e que, inclusive, fez esse uso de forma muito intensa no seu mandato, especialmente na proximidade do pleito eleitoral, de não conseguir reverter a situação a seu favor, né, e ser eleito. Então, isso ficou bastante evidente ali, né, no resultado das urnas ontem. E, claro, a recondução, né, de um terceiro mandato do ex-presidente Lula também tem um simbolismo muito grande, né, especialmente diante de tudo que aconteceu no Brasil em termos políticos aí desde 2013, e especialmente, eu diria, a eleição de 2018, onde ele era candidato e ele foi preso, né, ficou 583 dias ali cumprindo uma decisão judicial, né, e depois volta, ganha a elegibilidade, os processos eles são anulados devido à parcialidade de quem o julgou e consegue manter uma resiliência ao longo de todo o processo desde que se tornou elegível, se mantendo ali à frente nas pesquisas desde então e reverberando no resultado que a gente teve, né? Nessa hierarquização de preferências do eleitor, considerando que ele ainda é a melhor opção em detrimento ao que a gente tem hoje no país. Agora, professora,
O que de fato estava em jogo ontem? No que é que os eleitores votaram? O que de fato foi vencedor e o que é que o povo brasileiro derrotou nas urnas? Bom, a gente teve muitos flertes autoritários que o presidente fez ao longo do seu mandato, que parte dos seus simpatizantes e aliados fizeram. Isso colocou ali um sentimento de desconfiança, especialmente da classe política no país. Tanto que imediatamente, e na primeira oportunidade que tiveram, eles aceitaram e buscaram aí estar nessa frente ampla que foi construída em torno ali da candidatura do presidente Lula, né, para garantir o quê? Né? E aí realmente foi o norte dessa frente ampla, foi a defesa da democracia, a garantia de que não haveria qualquer mudança constitucional que impactasse, que tivesse aí um resultado perverso do ponto de vista democrático. Mas quando a gente fala em democracia, além de tudo, né, de toda a regulamentação e normatização que a gente tem em termos de país, de respeito às regras do jogo, né, da relação entre as instituições políticas, uma democracia ela precisa também, ela demanda que condições sociais possam ser tidas e consideradas nas articulações políticas, né? Então hoje a gente tem um país muito desigual, a gente tem um país onde concentra muita renda, né? Uma situação de muita vulnerabilidade que precisa ser prioridade. E até então a gente não viu, né, pelo menos desde 2019, essa toada ser efetivamente um carro-chefe, por exemplo, do governo Jair Bolsonaro. Pelo contrário, a gente teve ali uma sinalização em outras direções, que até muito alinhadas à parte do eleitorado, que inclusive foi às urnas e deu uma votação também expressiva ao presidente, mas que quando a gente olha no conjunto da obra, outras questões pesam hoje muito mais, né, do que outras. Bem, professora Luciana Santana, a repercussão internacional foi muito grande, foi inclusive uma preocupação internacional enorme, porque um desvio aqui, sob o ponto de vista do curso democrático, significa desestabilizar a América do Sul, a América Latina inteira. E eu destaco aqui a mensagem do ganhador do Nobel da Paz, também presidente do Timor-Leste, José Ramos Horta, onde ele diz que agora o povo brasileiro tem que reconciliar-se, sarar as feridas profundas na sociedade, eliminar a exclusão e discriminação, reunir toda a grande família brasileira multicolor, multiétnico, multicultural, mobilizar a sua criatividade para a visão de um Brasil novo, reconciliado, pacífico, solidário e fraterno. Professora. Bom, a gente tem, como o próprio resultado ele expressa, né, um país muito dividido socialmente e que precisa realmente buscar ali um apaziguamento, né? Foram muitos atritos, muitos conflitos, muitas divergências externalizadas das mais diversas formas, né, ao longo aí dos últimos anos, e que não começou em 2018, vem lá atrás, de 2013, né, esse acirramento no país. E é necessário hoje, a partir dessa frente ampla que foi construída eleitoralmente, que ela se concretize em termos de concertação social, de tentar ali conquistar parte da população que ainda hoje né, não aceita bem né, a divergência de opinião ou a divergência mesmo em termos de posição política, para garantir o quê? Para garantir que a gente tenha essas mudanças todas que foram mencionadas aí. Né? O país precisa se desenvolver, o país precisa melhorar a sua situação econômica, sua situação social, né, especialmente. Então, isso só é possível quando a gente consegue unir forças.
Agora, particularmente, considero que na comparação do perfil dos candidatos que disputaram a eleição, acredito até também pelas experiências que a gente teve em termos de gestões de governo, tanto do ex-presidente Lula quanto do atual presidente Jair Bolsonaro, acho que o presidente Lula terá a habilidade necessária para conseguir, ou pelo menos resolver, talvez difícil dizer, mas amenizar a situação atual que a gente se encontra. Bem, professora Luciana Santana, e aqui em Alagoas? Qual é a análise que a gente faz da eleição do Lula aqui no estado de Alagoas, da reeleição do governador Paulo Dantas? Bom, para quem lembra, lá em 2002, Alagoas foi o único estado onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não ganhou a eleição. Todos os outros 25 estados, mais o Distrito Federal, Lula foi vitorioso, menos Alagoas. Houve uma mudança do comportamento ao longo do tempo, mas uma mudança que que tem correspondência muito mais ao eleitor do interior do estado e não da capital. A capital continuou muito ali insistente nessa negação, nessa rejeição à figura do ex-presidente e também do próprio PT, né? E isso reflete no resultado que a gente teve nas urnas, né? Um resultado em que ele ganha no estado, mas com uma derrota na capital do estado. E reflete muito as características da população de Maceió e esse conservadorismo, em termos políticos, e entender o papel que os partidos de centro-esquerda ou que a própria esquerda elas desempenham para o país, especialmente para a região Nordeste, onde majoritariamente a gente tem uma outra configuração de forças e de preferência política. Bom, a situação aqui de Paulo Dantas, professora, nós tivemos aí uma eleição muito dura, muito apertada, tivemos uma série de fatos alheios à questão puramente propositiva da eleição, mas ainda assim o governador Paulo Dantas conseguiu superar toda essa situação, um embate que inclusive estava um pouco mais acima com aqueles que são há mais tempo, em setores do poder que são muito próximos do central, do núcleo central da política brasileira. O que quis dizer o alagoano quando elegeu Paulo Dantas para a sua reeleição, o seu segundo mandato? Bom, foi uma eleição muito intensa, em Alagoas, muito marcada por campanhas negativas, agressões e especialmente por um processo de judicialização de um tema que não dizia respeito à eleição em si. Então, por mais que ele tivesse saído numa situação confortável ali no primeiro turno, com distância de 20 pontos em relação ao seu adversário, as condições foram muito adversas para que ele pudesse reverter um afastamento real que existiu, uma decisão do STJ que existiu, e toda uma campanha negativa em relação a outros fatores ali que envolvem não apenas aspectos políticos, mas morais mesmo, em termos do que se pensa em termos de família e outras variantes, Então isso tudo acabou realmente pesando. E eu diria que até a gente pode considerar que o grupo opositor a Paulo Dantas foi bastante eficiente em conseguir chegar na reta final, com uma distância muito menor do que era previsível lá no primeiro turno, E mesmo assim a resposta do eleitor foi exatamente de que, até porque existe um componente de desconfiança, Quando você coloca na balança tudo o que aconteceu, parte desse eleitorado desconfia. Mas por que determinada situação aconteceu agora e não aconteceu antes? Então o eleitor dá uma resposta, tanto para o governo que está aí, o governador que foi reeleito, de que, olha, nós estamos atentos, então, não é assim, você não tem unanimidade, mas também, por outro lado, você tem parte do eleitorado que dá um voto de confiança no sentido de entender ali que houve alguns tipos de movimentações
que também fazem parte aí da estratégia né, da própria competição política, de tentar fragilizar o adversário, e que nem por isso todo mundo se contenta ou aceita esse tipo de jogo político, né, no Estado. Paulo Dantas vai assumir, a partir de 2003, o seu segundo mandato, né, mas numa situação também não tão confortável, tendo visto esse resultado apertado. Ele vai precisar recompor, ele vai precisar buscar negociar bastante, ele vai ter que buscar ali um denominador comum que possa garantir governabilidade aí para os próximos 4 anos em Alagoas. Bem, professora Luciana Santana, nós temos então aí, digamos que um núcleo vencedor, e vencedor aí eu acho que o senador Renan Calheiros, o senador eleito Renan Filho, Paulo Dantas, acredito que o grupo da Assembleia Legislativa, liderado por Marcelo Vitor, também sai vencedor, mas nós temos derrotados, flagorosamente derrotados. Talvez o maior deles seja o prefeito da capital alagoana, JHC, teve a candidatura do pai impugnada, João Caldas, teve o irmão bem votado, mas não conseguiu eleger a federal, a irmã também não conseguiu no estadual, a mãe deixa agora o Senado e volta para a suplência, e apesar de ter tietado aí Jair Bolsonaro em determinado momento, o presidente também perdeu. As escolhas parece que, não foram as melhores, doutora. Exatamente, né? Em uma eleição a gente sempre vai ter aqueles, né, vitoriosos, aqueles derrotados, mas o que fica muito claro é que houve uma derrota de um grupo político que apostou muito alto as suas fichas, né, que tentou de alguma maneira aí ocupar espaço de poder que não ocupa hoje, mas que não foi muito bem sucedido. E eu falo que são apostas de alto risco, especialmente aqui o prefeito da capital fez, que não apenas apoiou um grupo e apoiou ali, se alinhou à presidência, à candidatura da presidente Jair Bolsonaro, mudou de partido, né? Como ele acaba se fragilizando, porque ficou muito claro também que as críticas que vinham sendo feitas anteriormente de que famílias estavam ocupando os espaços de poder com uma forma muito intensa, era efetivamente a estratégia que ele tinha, né, ao indicar o irmão como candidato a deputado federal, a tentar a vitória de Rodrigo Cunha para garantir a mãe como senadora, né? Então a gente mostra aí essa fragilização, ela se autoexplica quando todas essas estratégias são adotadas, né, e de uma forma muito ousada, sem pensar as consequências que tem futuras, né? Tem eleição em 2024, então isso pode pesar negativamente em relação à recondução do prefeito como né, na capital, como pode também impactar 2026, na tentativa de articulação aí de um nome para tentar o Senado. A eleição termina, mas não termina, viu, gente? Porque o olhar agora já é 2024, então a coisa tem sempre uma conexão com a outra. A professora Luciana Santana, foi um prazer tê-la aqui no CBN Maceió.